Inflamação e infecção. Você sabe a diferença entre as duas? Antes da gente abordar o tema, eu peço que você curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que esse assunto chegue em mais pessoas. Apesar de terem nomes parecidos, inflamação e infecção são mecanismos distintos que ocorrem no organismo. A infecção é um processo do corpo contra algum agente externo, como vírus ou bactérias. Já as inflamações são um mecanismo de defesa do corpo causado por pancadas, cortes ou pelo próprio organismo. Os quadros inflamatórios mais comuns a gente acaba vendo no dia a dia. Por exemplo, pequenos arranhões, pequenos traumas, ou aqueles quadros que a gente chama comumente de alergias, sinusite, rinite. Então, esse é o mais comum que tem. Os mais graves são aqueles que você tem um acometimento do corpo todo. Então, são as doenças autoimunes, por exemplo, lúpus, artrite reumatoide. As infecções mais comuns que temos são basicamente as infecções respiratórias, que são as que mais trazem as pessoas às emergências, aos hospitais, mas também a infecção urinária e a infecção de pele e do trato gastrointestinal. Os sintomas mais característicos da inflamação têm muito a ver com o local em que ela está acontecendo. A gente tem alguns sinais que, por exemplo, é a perda de função, é o edema quando fica inchado. A infecção, ela é também relacionado ao local onde ela está e pode ter um acometimento sistêmico, que seriam os casos mais graves. Por exemplo, uma pneumonia, dá muita tosse, dá muita falta de ar. Uma infecção urinária, dá dificuldade para urinar, dá um pouco de dor. Levando em conta que quanto mais manifestações tiver, mais grave é a inflamação e mais grave é a infecção. Leptospirose, cachumba, pneumonia e gripe são alguns tipos de infecções que podem ter transmissão direta de pessoa para pessoa ou não. Já os sintomas de inflamação são dor, vermelhidão e inchaço na área machucada. O tratamento para os quadros de inflamação depende muito da gravidade e do local onde está. Então, se você tem aqueles quadros, por exemplo, de doença autoimune, é um tratamento bem mais específico, geralmente feito a nível hospitalar. Quando você tem uma infecção, o tratamento pode ser tanto suporte em infecções virais, que a gente sabe que em pouco tempo vai se resolver, na maioria dos casos. No caso de ser infecção bacteriana, são os antibióticos. O que acontece é que você precisa ser avaliado por um médico para poder identificar qual desses mecanismos está sendo afetado. De uma forma geral, para a gente evitar inflamações e infecção, o que é necessário? Primeiramente, bons hábitos de vida. Isso aí é fundamental, uma boa alimentação, rotina de exercício físico, você ter um bom sono, um sono suficiente e algumas medidas preventivas. Quem tem muita alergia, por exemplo, evitar alimentos que possam desencadear alguma alergia intestinal. E para infecções, além de alguns exames rotineiros, a questão de vacinação. Grande parte das infecções que nós temos é viral e as infecções virais têm vacinação ampla e conhecida. Se você identificar sinais claros de infecção ou inflamação, é fundamental procurar um médico. Em ambos os casos, a automedicação deve ser evitada para preservar a sua saúde e manter a sua vida plena.